Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni após a vitória sobre a Portuguesa no clássico disputado no estádio do Morumbi. Rogério, boa noite. Queria que você falasse, obviamente, da atuação de modo geral, mas principalmente do posicionamento dos dois zagueiros, né? Bem avançados, armando o time muitas vezes, e numa noite que o Beraldo tinha um bom teste e acho que acabou passando, né? Acho que, boa noite, a dupla de zaga foi talvez o ponto mais alto do time. Gostei muito da formação. Alan Franco também, é que o jogo aconteceu um pouco mais pela esquerda, né? O Beraldo se destacou, acho que pelos passes e apoio. Mas os dois jogaram muito bem. Tomamos aquele gol no final por um errinho de posicionamento nosso. Não se pode ceder contra-ataque 40 do segundo tempo, ganhando de 3-0. Mas não é uma culpa deles do contra-ataque, mas o posicionamento poderia ter sido um pouco melhor no fechamento do Beraldo, mas jogaram demais. São dois zagueiros que constroem muito bem. Beraldo fez essa função. O Alan Franco, categoria, técnico, lúcido. Gostei bastante do jogo dos dois. O time se posicionou bem, tentou, acho que enquanto teve com a sua formação original, dominou o jogo e tentou sempre agredir a Portuguesa. Com as alterações, perdeu um pouquinho das características, mas mesmo assim se manteve firme no jogo, se manteve coeso no jogo, ofereceu poucas chances ao adversário e eu acho que, como no jogo do Ituano, manteve o controle praticamente de toda a partida. Rogério, tudo bem? A gente conversou com o Galopo agora na zona mista e perguntou se ele já tinha jogado alguma vez nessa função, né, um falso 9, e se partiu a ideia dele, se ele já havia comentado com você que ele poderia fazer essa função. Ele disse que não. Ele disse que você teve essa ideia, você chegou para ele, você conversou e ele te ouviu e tentou desempenhar da melhor forma possível. Como que você chegou nessa conclusão de que o Galopo, vendo a característica física dele, talvez num primeiro momento a gente não imagine que ele consiga desempenhar essa função? Como que você chegou nessa conclusão e como que você viu essa atuação e esses 2 gols marcados? Pela necessidade. Na verdade, o Galopo não é um 9 e eu acho que o primeiro tempo dele não foi um grande primeiro tempo. Eu acho que ele fez os gols, foi importante. Depois, quando ele, por alguns momentos, saiu um pouquinho mais da área, logicamente ele rende mais, eu tenho consciência disso. Mas na ausência de um outro jogador que possa fazer a função do Caleri, ele é um jogador que tem bom cabeceio, boa finalização. Eu acho que ele estando próximo do gol, ele tem oportunidades de marcar. Já fez isso contra a Ferroviária quando entrou. E hoje teve a felicidade de fazer um gol numa belíssima jogada do David. E depois teve a frieza de bater um pênalti, que ele e Rato eram os dois encarregados de bater pênalti hoje, caso acontecesse pênalti no jogo. E o Rato já tinha saído, ele bateu com a mesma frieza que bateu na Sul-Americana, né? É isso? Na Sul-Americana. Agora, ele foi contratado, repito, não sei valores, mas ele foi contratado e nós estamos tentando sempre dar minutos para ele. Eu sei que não é a posição de origem, não é a posição nem que ele gosta tanto, foi um pedido meu para ele fazer a função. Sei que ele não vai render, ele pode render mais em outras funções do que essa, mas em outras funções eu tenho jogadores que também rendem mais. Então eu tenho que tentar utilizar da melhor maneira possível ele. Hoje o Caleri estava com com algumas dores, e eu preferi segurar o Caleri e achei que ele podia exercer a função. Ele foi feliz, mérito dele aí os gols que fez. Rogério, tudo bem? Boa noite. Você falou sobre características de jogo quando você faz mudanças. Queria que você abordasse esse tema no lado esquerdo, que parece que funcionou muito bem hoje, com diversos jogadores. Luciano caindo pela esquerda, formação original, depois a entrada do Pedrinho, Marcos Paulo chegando também. E você falou sobre necessidade, complementando necessidade e a função do jogador. Também comentasse a possibilidade da chegada de um reserva para o Caleri, que você já veio batendo, e o nome do Erisson sendo muito falado recentemente. Desses 2 temas, o Erisson e o lado esquerdo, e as mudanças que você fez durante o jogo. O lado esquerdo funciona melhor porque o Luciano é canhoto, gosta de vir pro lado de cá. O Nestor, que é o dos volantes, que jogou hoje, é o volante mais avançado, jogou pelo lado esquerdo. Então é natural que a gente crie um pouco mais, balance e crie um pouco mais. Do lado direito ficaram mais as inversões de jogo, né? Mas era bem esperado pela gente no dia de hoje, pela formação que a gente escolheu.
Sobre um 9, nós precisamos, acho que eu falei em outras entrevistas, nós precisamos de um jogador nessa função. O Galopo a fez hoje, mas realmente, eu acho que por esforço, até por dedicação dele, eu tenho trabalhado com ele constantemente, mas eu vejo que ele falta pré-requisitos para usar essa função, porque ele nunca fez. Mas teve boa vontade para executar, e eu acho que quando você tem minutos para jogar, você tem que aproveitar. Ele aproveitou da melhor maneira possível, como ele podia. Independente de quem seja o 9, nós estamos atrás de um jogador para essa função, com mais características do que o Galopo tem de jogar de 9. Mas é uma coisa que não é. Contratar 9 custa caro e é sempre mais complicado. Talvez seja uma contratação não tão simples, um pouco mais demorada. Vamos tentar para a semana que vem, porque a semana é cheia, para que possa ver se a gente consegue trazer um jogador para essa função, que a gente consiga regularizar o Caio, quem sabe amanhã também, para estar à disposição no final de semana, para a gente ter mais uma outra peça, porque nas funções, nas duas laterais, nós estamos bem no limite. Rogério, da forma como você descreveu a função do Luciano, a gente entende que o São Paulo hoje tem um desenho, independentemente das variações, de um 4-2-4. Você está totalmente satisfeito com essa movimentação do Luciano, tendo mais liberdade para flutuar? Ou você entende que em determinados momentos ainda é necessário um articulador? Não, eu acho que o Luciano faz bem a função. Nós não jogamos num 4-2-4. O Luciano ele sempre teve liberdade quando nós jogávamos ano passado um 4-1-3-2, por exemplo, né? Com, sei lá, Sara, Nestor e Igor Gomes, mais 2 homens de frente, ou Patrick, Nestor e Igor Gomes. Depois que o Sara foi embora, e com o Caleri e Luciano na frente, ele sempre teve essa liberdade. Ele gosta de fazer isso. E é onde a gente tenta sempre criar uma superioridade. Então, eu vejo que ele se sente à vontade na função, tem se doado mais na marcação nessa função. Isso não quer dizer que ele não possa ficar fora de uma partida e jogar um jogador com mais características do que ele nessa função, dependendo do tipo de jogo, dependendo contra quem dependendo como são os laterais, quem são os volantes, para a gente poder escolher quem vai jogar, do cansaço, enfim, de tudo isso, né? Mas eu vejo um bom desempenho dele nessa função. 10. Tem o Marcos Paulo, que eu acho que é um 10, mas eu acho que ele precisa ganhar ritmo. Falo com ele todos os dias, porque ele é muito talentoso, eu repito, mas ele tem que ter intensidade para jogar de 10. Ele tem que ajudar mais na marcação, se movimentar mais rápido, soltar essa bola com um pouquinho mais de velocidade, aparecer para o jogo. Mas ele sim, eu acho que é o 10 mais talentoso, talvez, que nós teríamos para ocupar essa função. O Galopo gosta de jogar por trás do 9. Eu acho que ele talvez não tenha o mesmo talento do Marcos Paulo, mas em compensação tem uma parte física mais apurada, né? O Nestor jogou em determinado momento nessa função. Eu acho que também é um jogador habilidoso e de boa parte física, pode fazer. E nos últimos jogos quem fez foi o Luciano nessa função. Rato pode jogar nessa função, sem dúvida, pode, mas como nós não temos ninguém na direita, eu não posso tirar o Rato. Mas se quisesse usar o Rato nessa função, totalmente. Acho que é um jogador que pode exercer tranquilamente essa função também. Rogério, do apito final de hoje até o apito inicial de domingo são 67 horas. Sim. Você tinha manifestado uma certa preocupação na coletiva do Palmeiras de não esticar muito a corda. Você tem uma semana inteira que vem para recuperar. Então, são 2 perguntas. A primeira, você acha que conseguiu, dentro do que você planejou, o time não vai chegar tão desgastado assim para o jogo contra o Corinthians? E a segunda você acha que o Orejuela tem uma certa falta de confiança aqui no São Paulo, não só agora, desde a primeira passagem dele, para conseguir mostrar o que ele já mostrou em outras grandes equipes e não conseguiu aqui? O Orejuela foi meu jogador no Cruzeiro durante o pouco tempo que eu tive lá e jogou muito bem no Cruzeiro quando eu tive lá. Um jogador que tinha muito escape, não teve muito bem nos últimos 2 clubes que passou. Voltou, hoje é o único lateral disponível. Eu treinei o Vinícius, trouxe o Vinícius da base, que a formação de origem dele é como lateral direito, e treinou 2 dias comigo como lateral direito para ter uma peça de reposição em caso de necessidade, hoje para lateral direita.
O Orejuela tem que ganhar confiança, ele tem capacidade, ele tem potencial, tem força, mas às vezes erra um lance bobo, o torcedor já vem com o passado, logicamente, e acho que talvez ele traga o passado para dentro de si. Ele tem que esquecer, se concentrar, focar somente no jogo e fazer o melhor dele dentro das oportunidades que ele está tendo e que muito provavelmente vai ter, porque nós não temos ninguém voltando nessa posição no mínimo nas próximas 2 semanas, né? Então, temos que dar força para ele, o torcedor tem que incentivar. Se ele estiver na posição, na lateral direita no próximo jogo, o torcedor tem que incentivar, porque o jogador veste a nossa camisa e precisa de confiança, porque ele tem capacidade para exercer a função. Não tanto, alguns jogadores estão cansados, mas é um benefício. Eu lembro que no ano passado nós tivemos esse benefício. Nós jogamos contra o Corinthians com 2 dias de vantagem. Acho que vocês lembram isso na fase classificatória do Campeonato Paulista. Eu até citei, se eu não me engano, era o Vitor Pereira, o treinador, né? Ele citou da desvantagem de jogar com 48 horas de diferença. E é a mesma situação, nós vamos enfrentar o Corinthians com 48 horas de diferença, com pouco descanso, pouca recuperação, praticamente sem treinamento. Mas nós contamos muito com o apoio do nosso torcedor. Eu acho que o apoio da nossa torcida pode fazer a diferença na parte motivacional de cada jogador. Não estamos aqui reclamando, nada. Faz parte do jogo. Talvez poderia os 2 jogos ter sido na quarta, ou poderia, né, como foi contra o Palmeiras, os 2 na quinta e jogaram, se enfrentaram no domingo em condições iguais. Eu acho que o Corinthians leva vantagem no aspecto físico, sim, como nós levamos, e eu dei a entrevista aqui aquela vez, concordando com o Vitor Pereira, que ele tinha desvantagem no aspecto físico, mas nós vamos nos superar. Nós somos São Paulo, nós temos a nossa camisa, nós temos a nossa torcida, e temos que nos superar mesmo diante dessa dificuldade. Rogério, boa noite. Uma curiosidade, a gente te viu no aquecimento lá no campo, né? Não é uma Aham. cena tão comum. Por que você foi lá hoje? O que é de diferente ali? Para acompanhar um pouco mais de perto, eu sempre, os auxiliares, tanto o Charles, quanto o Nelson, quanto o Leandro, mais os preparadores físicos, todos vão, né? Mas eu quero começar a ir mais ao campo, poder acompanhar um pouco mais do aquecimento, porque você vê até quem está fora, que não está iniciando o jogo, você vê a parte comportamental de cada um, como cada um encara estar do lado de fora, e você vê quem está mais comprometido, mais pronto para entrar dentro do jogo numa futura escolha, quando você precisa fazer uma troca. Então, acho que foi, para mim, mais para observar mesmo. Observei mais até os goleiros, que não me dá saudade, mas me dá curiosidade de ver o trabalho deles e poder estar mais próximo dos jogadores. Eu acho que esse grupo é um grupo que está sendo construído, está diferentemente do ano passado, características distintas, e está sendo um grupo gostoso de trabalhar, bom de trabalhar. Eu acho que quanto mais a gente estiver junto, aí mais a gente pode conseguir bons resultados para o São Paulo no futuro. Rogério, vamos botar um pouco de fogo no Vamos? parquinho? É só o começo da temporada, 4 jogos para. Sim. E analisando os 4 grandes de São Paulo, o seu time é o que está melhorzinho até aqui? Bom, primeiro a palavra melhorzinho, eu acho que é muito pejorativa com relação a 4 grandes clubes, e ainda incluo o Bragantino, o Red Bull, que acho que que também já está num nível muito próximo dos 4 grandes. Eu acho que São Paulo e Palmeiras competiram de igual para igual. São Paulo e Corinthians vão se enfrentar. Eu acho que um pouco cedo para fazer uma avaliação de quem está melhor. Acho que o melhor time pelas poucas mexidas e pela manutenção de trabalho e favorito ainda é o Palmeiras. Acho que São Paulo e Corinthians vêm tentando correr por fora. O Santos também vem se reestruturando com um novo treinador, novas características, com muita velocidade, mas está ainda em ajustes. O Red Bull, que perdeu para essa Portuguesa, ganhou ontem da Ferroviária. Eu assisti o jogo jogando bem. Então eu acho que ainda é um campeonato. Acho que a tabela mostra, né? Quem tem mais tem 8 pontos, não é isso? Então, ninguém fez mais do que 66% dos pontos possíveis. Então, é um campeonato bem justo, bem equilibrado. Não dá para saber até o momento quem joga o melhor futebol, mas acho que vai ser um paulista competitivo para ver quem consegue ter a melhor campanha e quem sabe levar alguma vantagem para a parte final do campeonato, apesar de que nós não temos o estádio na parte final do campeonato. Isso, né,
mesmo tendo essa vantagem, nós não poderemos jogar no Morumbi, e completamente compreensível, porque o clube também precisa arrecadar. Mas ter o direito de escolher onde jogar, eu acho que pode ser importante numa decisão. Por isso que nós estamos tentando fazer o máximo de pontos possíveis agora. Sim. Sem problema, se for necessário, sempre nos recebem extremamente bem lá, e o campo, a única coisa que o campo sintético pra a gente estranha um pouco, porque não é corriqueiro do nosso dia a dia. Logicamente o Palmeiras sempre está acostumado a jogar lá, normalmente tem um desempenho melhor, mas assim como acho que o São Paulo já cedeu, vai ceder, eu vi alguma coisa, já cedeu um mando de jogo pro Palmeiras. Eu acho que tem que existir uma boa relação entre clubes, eu acho que tem que existir a rivalidade, que é saudável, mas a boa relação entre os presidentes, entre os clubes, ela deve prevalecer para o bem do futebol paulista. Boa noite, Rogério. A gente pôde ver hoje, depois do jogo, o Caio Paulista já deixando o estádio uniformizado, né? Ele veio. Eu queria que você dissesse por que de ele vir com o elenco, ainda mesmo sem ele ter sido anunciado oficialmente, e como você pretende usar esse jogador. É um jogador que começou como atacante, foi recuado para a lateral esquerda, que é uma posição que o São Paulo tem uma carência, não tem um substituto para o Wellington. A princípio, o Caio Paulista será lateral esquerdo no São Paulo, ou também há a possibilidade de ele ser um ponta pela direita ou pela esquerda, enfim? Bom, ponta pela esquerda eu não conto, eu conto com duas opções: a lateral esquerda, que é a primeira que vem à minha cabeça. O Diniz conseguiu fazer ele jogar nessa função no Fluminense, um lateral bem ofensivo, que tem características parecidas com a do Wellington. Claro que vai ter dificuldades na marcação quando jogar, eu entendo isso, mas como eu já repeti em outros casos, uma oportunidade de mercado, né? Sem custo, dentro das possibilidades financeiras do clube, e numa questão de urgência, um jogador que pode desempenhar mais do que uma função. Poderia, por exemplo, hoje ter entrado no lugar do Wellington Rato, pela direita, onde ele gosta de jogar. Jogou quando eu estava no Fortaleza, ainda na Série B, pelo Avaí, ele jogou contra mim nessa função. E nós vamos tentar trabalhar ele também para dar sequência ao que ele fez no ano passado. Aliás, ele jogou contra nós ano passado, se eu não me engano, aqui de lateral esquerdo, para tentar desenvolver. Parece ser um bom garoto. Ele estava relacionado para o jogo, só que eu estava aguardando o departamento jurídico do clube. Infelizmente, devido à burocracia, nós não conseguimos liberar o jogador. Ele trabalhou já comigo ontem, tinha trabalhado na lateral esquerda comigo ontem. Eu aguardei até às 6 da tarde. Como não foi possível a liberação do atleta, nós não conseguimos relacionar. Ele veio no ônibus com a gente, tentamos até a última hora para ter uma opção nessa função para substituir o Wellington. Não deu certo. Vamos continuar tentando amanhã para ver se ele pode estar livre no domingo para estar junto com a gente no jogo contra o Corinthians. Rogério, boa noite. O Corinthians manteve basicamente o mesmo elenco do ano passado, mas mudou o técnico e claramente tem uma forma um pouco diferente de jogar. O que você tem visto do adversário de domingo? O que você acha que mudou do ano passado para esse ano? Eu acho que deixou de ter os jogos com pontas abertas, jogando com jogadores mais por dentro e os dois muito velozes por dentro. É um time que tem força para buscar resultados, como foi nesse último, né? Nesse último jogo que acabou virando contra o Guarani. Eu acho que o Corinthians é um belíssimo time, tem jogadores de alto nível, jogadores que podem decidir individualmente, caso do Yuri, do Guedes e tantos outros, Renato Augusto quando joga, enfim, se for fazer o Juliano, enfim, tem vários jogadores que têm talento para decidir o jogo individualmente, e é uma equipe que joga sempre com muita intensidade, com alma, com desejo, assim como é o São Paulo. Eu acho que passa a ser um jogo interessante devido às características das equipes, passa a ser um jogo difícil, porém interessante para quem assistiu. Acho que tem de haver um bom jogo no Morumbi no domingo, mesmo tirando essa diferença de tempo, que hoje o Corinthians já treinou, está começando, amanhã estaria no ponto até para fazer um jogo, né? E nós vamos começar a recuperação a partir de amanhã, tentar algum ajuste de 10 minutos no sábado para ter energia no domingo às 6h30, é isso? No domingo às 6h30 para enfrentar o Corinthians.
Rogério, Lucas Lima, Dimensão Esportiva. O São Paulo perdeu o Patrick na janela, jogador que tinha como característica arrastar para a linha de fundo e achar referência na área. E como reposição chegou o David, que fez justamente isso para a conclusão do Galopo. É aquele gol para o treinador ficar feliz com uma reposição à altura? Eu acho que duas. Eu acho que nós perdemos o Patrick e trouxemos David e Pedrinho para essa função. A gente tem que destacar também a entrada do Pedrinho no segundo tempo, o lance que ele faz o gol, mais outros dois ou três lances que ele tenta a jogada. Eu acho que é um jogador que ajuda bastante a gente, principalmente quando, repito, não é um demérito, nada, eu só falo, e vai ter jogos que ele vai começar jogando, mas quando ele entra com adversários mais cansados, ele costuma ter vantagem, porque ele tem o drible, né? O David é força, sustentação, velocidade. Você vê que ele passa no meio de 3 jogadores, toma pancada do zagueiro, desequilibra, mas se mantém em pé para dar assistência pro gol do Galopo ou do Rato, um dos dois que vinha chegando ali, qualquer um dos dois poderia ter feito o gol. E o Pedrinho já não é um jogador mais frágil no sentido de força física, mas também tem o drible. Quando ele para na frente, ele tem saída para os dois lados. Eu acho uma reposição boa ter David e Pedrinho em detrimento ao Patrick, principalmente porque o clube conseguiu lucrar com a venda do Patrick e praticamente em questões de orçamento, acho que os dois custam mais ou menos parecido com o valor. Então, eu acho que são características um pouco diferentes, mas que, por enquanto, têm dado resultados com assistências e gols. Oi, Rogério. Boa noite, parabéns pela vitória. Luiz Gaspar, Rede Voz do Esporte. Eu só queria que você fizesse uma análise da partida do Alan Franco. E se você conta com o Arboleda para domingo, até porque saiu uma informação antes do jogo que ele teve uma tendinite no joelho direito. Ele teve uma tendinite, sim, sentiu um pouquinho o joelho ontem. Hoje já se sentia melhor. Eu acho que até se precisasse vir para o jogo, se fosse um jogo decisivo, eu acho que ele teria condições de jogar. Conto sim com a Arboleda para o jogo de domingo. Espero que ele possa estar 100%. Nós vamos acompanhar no treino de amanhã e no treino de sábado. Se correr tudo bem, ele fica à disposição para o jogo. O Alan Franco eu enfrentei em 2020 pela Copa Sul-Americana. Achei um jogador altamente técnico. Eu tentei na época Fortaleza, mas ele custava muito dinheiro. Foi para a MLS e agora nós tivemos a oportunidade de trazer. Eu acho ele um cara muito técnico, teve até bons movimentos de jogo aéreo, frontal, essas bolas longas, ele tirou muitas bolas. É um jogador que tem muito boa técnica, calma, tem bom comando de voz. Acho que ele, Beraldo, para mim, os outros foram bem, fizeram gols. Sei que valoriza-se muito, né, quem faz gol, mas para mim ele e Beraldo hoje foram disparadamente o que nós tivemos de melhor no jogo, posicionamento, qualidade, construção com os dois. Eu acho que fizeram uma belíssima dupla de zaga no dia de hoje. Boa noite, Rogério. Falando um pouquinho do clima do jogo de hoje em si, a Portuguesa é um time que ficou 8 anos longe do Paulistão, da primeira divisão. Como é que foi reenfrentar um rival tradicional que você tantas vezes pegou como jogador e a presença de mais de 30 mil São Paulinos, 31 mil. Então, assim, o clima do jogo, a torcida São Paulino, o reencontro com a Portuguesa. Eu acho que eu fico feliz de ver a Portuguesa na primeira divisão do Campeonato Paulista. Espero que isso também possa acontecer ao longo dos anos no cenário nacional, né? É um time tradicionalíssimo, fez final de Campeonato Brasileiro contra o Grêmio já e foi adversário de tantos jogos importantes contra o São Paulo. Fico feliz do ressurgimento da Portuguesa, da volta da Portuguesa. Assisti o último jogo contra o Bragantino e achei impressionante a maneira como eles conseguiram o gol no começo, facilitou bastante a vida deles, mas se portaram muito bem, marcaram, sustentaram muito bem a marcação. Eu acho que é um ano para ficar bem na primeira divisão do Campeonato Paulista, conseguir se manter e tentar continuar crescendo e voltar a ser o time que todos nós conhecemos, que era um time que jogava Série A de Campeonato Brasileiro, jogava de igual para igual, clássicos aí contra os grandes, né? E o torcedor São Paulino, mais uma vez, dá um exemplo, meio de semana, 9h30 da noite, tá tarde pra caramba, para voltar para casa agora é difícil, né? Muita gente trabalha amanhã, daqui a pouco começa a trabalhar cedo, né? Então a gente só tem, como eu falei em Araraquara, me perguntaram do carinho do torcedor São Paulino, ele é
Aqui no Morumbi também existe esse carinho. E ele vai mais feliz embora, logicamente, quando a gente desenvolve um bom futebol e consegue os gols que dá a vitória. Aí ele sai mais feliz ainda dentro de campo, a gente só tem a agradecer. E eu tenho certeza que vai comparecer também em grande número no domingo contra o Corinthians, que a gente possa, mesmo com esse intervalo menor de tempo, possa recuperar nossos jogadores e entregar também um bom jogo, como foi hoje, consequentemente tentar uma vitória no Clássico. Rogério, claro que futebol não é uma ciência, não é exato, mas você passou a temporada inteira aqui com o São Paulo, você sabe quanto tempo levou para chegar no futebol, no auge do futebol de São Paulo, o futebol que mais te agrada. Então, o quanto você acha assim, de tempo que o São Paulo leva para chegar no futebol que você gostaria que o time apresente? Quantos por cento, se der para falar alguma coisa assim, que você já vê o São Paulo pronto para a temporada, para chegar no nível que você espera do time? Depende muito. Nós tivemos perdas que foram fundamentais. E se você tem, às vezes, uma perda numa posição que você não tem recuperação, que você não tem reposição, desculpa, você não adianta. Não existe. Um carro não funciona sem... Se tiver faltar um pneu, então tem que ter equilíbrio, né? E se a gente conseguir recuperar todos esses jogadores que estão lesionados, se a gente conseguir uma ou outra peça que está faltando e conseguir encorpar esse time, ele vai ter trocas, consequentemente vai poder usufruir dessas 5 trocas a cada jogo e tende a ser um time mais forte. Quando você não tem, por exemplo, você perde o Ferrarese, você começa a ter que usar mais a Arboleda, os 3 aí, sobraram os 3 zagueiros que sobraram. Você começa a ter que repetir muito, você vai desgastando muito esse jogador. E aí, quando chegar lá na frente, você vai pagar um preço. Wellington jogou hoje, ainda jogou com os 4 jogos. Não tenha dúvida que o desgaste dele um dia vai cobrar esse preço. Por isso foi tão importante a gente tentar. Eu sei que não se concretizou ainda, não assinou ainda o Caio, mas eu espero que dê tudo certo amanhã. E mesmo não sendo opções de jogadores caros ou jogadores prontos, que o Caio é uma improvisação do ano passado no Fluminense e que a gente vai tentar dar continuidade como improvisação esse ano no São Paulo. Mas que a gente tenha peças para trocar, tentar adaptar esses jogadores, viver a realidade que é o clube, mas você ter uma troca. Como você falou, se o São Paulo está atrás de um 9, sim, o São Paulo está atrás de um 9. Por quê? Porque o Caleri cansa. Então, assim, se a gente conseguir ter peças, se o Igor Vinícius conseguir voltar, se o Rafinha conseguir voltar alguém na lateral direita, se a gente não tiver só o Orejuela, nós vamos ter uma vida útil mais longa. Quando você desgasta demais o time, aí no momento que você acha que vai estar no auge da temporada, é onde você tem poucos jogadores, tem que usar quarta e domingo, entram outras competições, e aí você não consegue. Por isso que é importante o equilíbrio no elenco, ter no mínimo 2 peças por posição, para que você possa rodar o elenco de acordo como nós fizemos com a Sul-Americana no ano passado, misturando, e nós conseguimos levar o time em 3 das 4 competições longe no Sul-Americana, Campeonato Paulista e Copa do Brasil, exceção feita ao Campeonato Brasileiro, onde nós abrimos mão para chegar nessas rodadas, e aí nos faltou um pouco de fôlego para conquistar a vaga na Libertadores. Rogério, sim. Boa noite. O assunto Arboleda já foi abordado, mas eu queria saber se você conta com o Jackson Mendes pro Clássico, né, já que ele foi poupado. E aí baixa naquele limite dos estrangeiros, né? Porque você tem o Jackson, você vai ter o Alan Franco, você vai ter o Caleri, e você possivelmente pode ter o Orejuela também como opção para lateral. Se é mais ou menos isso que você já pensa pro Clássico. E diante desse problema do Ferrarese, se você enxerga a necessidade do São Paulo ir ao mercado ou dá para sustentar com o Beraldo, com os meninos da base, até o Diego Costa se recuperar? Bom, os estrangeiros é aquilo que eu sempre explico para vocês, né? No caso, eram 8, agora são 7, devido infelizmente, à lesão do Ferrarese. Nós vínhamos cortando sempre, nós demos uma semana para o Alan Franco treinar, porque ele vinha num ritmo bem diferente e arriscado colocar quarta e domingo o Alan para jogar. Nós preferimos dar mais uma semana para ele trabalhar, daí jogou contra a Ferroviária. O Mendes, a mesma situação, nós preferimos dar essa semana para ele trabalhar um pouco mais, se condicionar um pouco melhor, se recuperar um pouco mais. É bem possível que esteja presente com a gente no domingo. O Arboleda ontem reclamou dessa
Rapaz, já foi embora, né? Que perguntou, já se arrancou, foi embora. Sobre a tendinite, então, senti um pouquinho o joelho e nós preferimos segurar por ser começo de temporada, para nós sabermos quando nós vamos chegar no auge. E nós estamos fazendo o máximo de economia possível em cada posição para termos, nos principais jogos e nos principais momentos da temporada, temos esses jogadores mais inteiros. Eu acho que seria necessário a chegada de um zagueiro. Se o Diego estivesse 100% recuperado, eu digo que daria para sustentar com 4 zagueiros. Eu acho que era suficiente. Com o Ferrarese, por exemplo, né, seria suficiente. Talvez seja necessário sim a chegada de um zagueiro, porque são 3. É uma posição que você toma um cartão vermelho ou faz falta, toma um terceiro amarelo. As lesões, infelizmente, o Ferrarese é uma prova viva disso, com 3 rodadas já tem uma lesão de cruzado, e nós não temos outros jogadores com muita característica para jogar de zagueiro em linha de 4. Os 2 meninos que jogaram a taça, eu acho que são jovens, precisa amadurecer, tem o mesmo processo que o Beraldo teve, de passar um ano todo no profissional trabalhando, para fazer um jogo super bom como foi o jogo de hoje, para estar mais adaptado, mas precisa, um deles pode ficar com a gente no profissional, mas para treinar, para se acostumar, para ver, para aprender com os outros, e aí quem sabe em 2024 esse jogador possa ser usado como o Beraldo está sendo usado nesse ano, entrando em jogos difíceis, começando hoje um jogo, fazendo um bom jogo. É mais ou menos essa noção que nós temos agora. Não temos previsão pelo orçamento, porque o futebol, nós não podemos trazer mais estrangeiros, porque senão vai ficar muito difícil para a gente, porque aí são só escolhas, você deixa a gente fora. Então tem que ser um jogador, independente de estar no Brasil ou não, mas tem que ser um jogador com nacionalidade brasileira. E pode ser que leve um pouco mais de tempo para conseguir. Nós temos a semana que vem, que é uma semana cheia. A gente espera poder fechar, quem sabe, parcialmente o nosso elenco. E lamenta muito, logicamente, a lesão do Ferrarese, porque talvez vinha no seu melhor momento, um momento de mais confiança, de maior rendimento. Infelizmente se machucou. Encerramos então com o técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos noite, pela gente. presença. Uma boa noite. São Paulo volta aos treinos nesta sexta-feira, às 15h30, no Centro de Treinamento da Barra Funda.